Memórias Póstumas de Brás Cubas é um clássico de Machado de Assis, lançado em 1881 e obra inaugural do realismo no Brasil. O livro conta a história de um defunto autor, uma vez que toda a trama é narrada por um protagonista já morto. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Brás Cubas foi em vida filho de um rico comerciante. Sua infância foi de um típico pequeno burguês do Rio de Janeiro imperial, sempre cercado de mimos. Como excitado, se seu pai lhe repreendia na presença de outros, no particular lhe dava beijos. Muito travesso, Brás conta que foi apelidado de Menino Diabo. Em uma de suas travessuras, quebrou a cabeça de uma escrava por ela ter lhe negado uma colher de doce de coco. Prudêncio, um menino escravo de sua propriedade, servia ao herdeiro dos Cubas como cavalinho. As obras mostram os pecados da elite brasileira da época e as injustiças sociais ao mostrar o tipo de atrocidades às quais os negros eram sujeitados pelo Filho do Senhor. Vale lembrar que o próprio Machado de Assis era negro. A parte da infância do protagonista é pouco abordada pelo livro, mas algo que vale a pena ser citado é a relação de Brás Cubas com seu amigo de escola, Quincas Borba. Este amigo vem a ser o protagonista de outro livro de Machado de Assis. Passada a infância, nosso defunto autor revela seu caso com uma prostituta espanhola, a primeira mulher de sua vida. Brás conheceu a bela Marcela quando tinha 17 anos. Ele se apaixona perdidamente pelos encantos da moça. No entanto, a reciprocidade de Marcela tem um preço, e Brás é coagido a presentear sua amada com muitas joias e presentes diversos. Como o autor cita: Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Preocupado com as aventuras do jovem, o patriarca dos Cubas manda seu filho estudar na Europa. Em Portugal, Brás revela-se um estudante medíocre, o que não o impede de conquistar o diploma. Bacharel em Coimbra, Brás retorna ao Rio para encontrar sua mãe de cama, e a senhora vem a falecer logo após ver seu filho, em decorrência de um câncer de estômago. Como é dito, foi a primeira perda real de Brás, que até então só havia vivenciado experiências de extrema futilidade. Perdido em sofrimento, o protagonista decide se isolar na casa de campo, para um período de reflexão. Após uma semana, cansado já de solidão, Cubas decide retornar à sociedade e é quando recebe seu pai. O velho Cubas propõe ao jovem duas oportunidades. A primeira, o casamento com uma moça chamada Virgília, e a segunda, uma candidatura a deputado. Seu pai afirma que é essencial Brás se recuperar logo, dizendo que fundamental era valer pelo que a sociedade pensava. Nesse ponto, e em vários outros momentos, Machado faz lembranças e duras críticas à superficialidade da alta sociedade carioca, usando muitas vezes da ironia que lhe é própria. Disposto a acatar os projetos do pai, Brás retorna à cidade. Conhece Virgília, começa a namorar e ele prepara sua candidatura. Nesse tempo, vai a ourives para consertar seu relógio e depara-se com Marcela, que, envelhecida com o tempo, perdera sua beleza e surgira toda deformada. A visão do antigo amor o preocupa, mas, como todos os seus sentimentos, dura pouco. O tempo passa e surge em sua vida Lobo Neves, que arrebata-lhe Virgília e, consequentemente, sua candidatura ao Congresso. A decepção para com os fracassos do filho acelera a morte do pai de Brás. A morte do pai de Brás leva a uma discussão junto à sua irmã sobre o destino da herança da família. No fim da querela, os dois saem brigados. Anos passam e Brás Cubas sabe do retorno de sua antiga noiva ao Rio. Como era de praxe para a sociedade, após alguns encontros em bailes, Lobo Neves, antigo rival de nosso herói, convida-o para o jantar em sua casa. E é nesse jantar que Brás e Virgília se reencontram e reatam sua união, dessa vez às escondidas. Nesse tempo,
Cubas encontra alguma função e passa a escrever textos de teor literário e político no jornal. Após certo tempo, Lobo Neves suspeita do romance de sua esposa, o que leva Brás a propor à sua amada uma fuga, ao passo que ela recusa, mas sugere que passe a se encontrar em uma casinha na Gamboa. Lá havia uma senhora, Dona Plácida, que acobertava as aventuras dos dois. Em certo momento de sua vida, Brás se reconcilia com sua irmã, Sabina. A moça insiste constantemente que seu irmão deve se casar, em decorrência de sua alta posição social. Entretanto, o romance com Virgília está em seu ponto máximo. Além disso, sua amada adúltera estava grávida. Brás já prevê um futuro de glória na política para seu primogênito, porém Virgília perde o bebê. Junto a esse problema, Lobo Neves recebe uma carta anônima acusando o caso de sua mulher. Lobo recebe também um convite para ocupar um cargo político em uma província, o que leva à despedida dos dois amantes. Recluso e solitário, Cubas acaba por encontrar seu velho amigo de escola, Quincas Borba. Nesse mesmo tempo, se apaixona por uma jovem, a Inhá Loló. Em 3 meses ficam noivos, porém mais uma vez a tragédia o atinge e a jovem morre. Anos passam, Brás possui já 50 anos e acaba por se tornar finalmente deputado, junto a Lobo Neves. Em 1855, encontra a ainda bela Virgília e conversam sem retomarem o passado. Nessa época ainda almejava o cargo de ministro. Cubas decide também fundar seu próprio jornal. O protagonista se filia também à Ordem Terceira, uma instituição de caridade. Cansou-se disso após alguns meses, mas não antes de, em uma de suas missões de boa ação, descobrir que Marcela veio a falecer. Certo dia, ao chegar em casa, descobre que Quincas Borba viajou para Minas Gerais e que o mesmo estava louco, e pior de tudo, consciente de sua loucura. É nesse momento que, junto a certas reflexões filosóficas, Brás Cubas tem a ideia de criar o Emplasto Brás Cubas, remédio que curaria todas as doenças e daria fama ao nome dos Cubas. É no meio da descoberta de tão genial invenção que ele pega um resfriado, que evolui uma pneumonia e é a causa de sua morte. Por fim, o já morto autor define um resumo de sua vida. Diz que não foi ministro, não alcançou a celebridade do emplasto, não se casou. Em contraponto, pelo menos não atingiu a semidemência de Quincas Borba e não precisou comprar o pão com o suor de seu rosto. Quem o ouvisse pensaria que saiu quite com a vida, sem ter sido bom ou mal. Entretanto, uma derradeira negativa o levou a ter um saldo positivo com a vida. Como ele diz: Não tive filhos, não transmiti nenhuma criatura o legado de nossa miséria.